Bom dia, boa tarde, boa noite para também quem for assistir depois da gravação. Lembrando que vai estar disponível no YouTube. Ah, o objetivo hoje é da gente verificar com relação a contratos, especialmente lá aquela parte de contratos em espécie e sair fazendo questões. Lembrando, vou começar agora falando um pouquinho de obrigações, e aí você já vai relembrando pontos de obrigações e a gente segue para contratos. O que acontece? Aqui, com relação, né, à nossa disciplina, dei algumas dicas já até para vocês quanto a obrigações. Lembre-se do eu buscar, né, satisfazer o interesse do credor. Lembre-se da questão de que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Às vezes essa lógica vai lhe ajudar a lembrar aí e acertar alguma questão. O res perde domino, a coisa perece para quem tem o domínio, isso tanto no positivo, quando a coisa dá fruto, por exemplo, tanto no negativo, quando a coisa dá PT, quando a coisa acaba sofrendo algum tipo de deterioração. Lembre-se que a gente tratou sobre eu buscar aqui beneficiar, trazer essa questão de boa-fé. E no direito contratual, inclusive, a gente fala da boa-fé objetiva enquanto princípio contratual. De boas intenções, o inferno está cheio. E o que acontece aqui nessa questão da má-fé? Gente, praticamente, tá? Em quase tudo quanto é caso, lembra só da questão da obrigação alternativa, quando é o devedor que escolhe e perde só uma. Eu mesma não vou dizer nada, não. Nem interessa pro cara o que aconteceu com a outra coisa. A outra, o preju é meu. Agora, a que sobrou, eu entrego, eu fico na minha. Não tenho que pagar a título ali de perdas e danos. Mas fora isso, quando você vai vendo quase em tudo quanto é situação, você vê que tem aí uma má-fé, que tem uma culpa, perdas e danos. E correr para o abraço, tá? Atenção só nessa parte, especialmente aí, da obrigação alternativa, dependendo de quem for que escolhe qual das prestações que vai ser entregue. Lembre-se que a solidariedade, artigo 265 do Código Civil, não se presume ou é algo previsto pela legislação como obrigação solidária, ou é algo previsto pelas partes, acordado, decorrente da vontade das partes. Lembre-se que a exoneração, ela vai se referir a liberar a pessoa da responsabilidade, da obrigação solidária, de responder pelo todo, pela dívida toda, especialmente aqui quando eu estou pensando os casos que ele vai trazer para você é quanto à obrigação solidária passiva, em que eu tenho a pluralidade de devedores. É o que ele mais gosta de lhe cobrar. Isso não significa que não tenha também no sentido oposto, no polo ativo. A gente falou sobre isso. Lembre-se que a exoneração ela não mexe no valor da dívida, ela mexe em eu responder pelo todo ou não. E aí o que acontece? Mesmo tendo sido exonerado, eu ainda vou entrar no chamado rateio da cota-parte do insolvente, do liso. Perceba que quando eu passo para o perdão, eu mexo no quantum, no valor da dívida. E tanto a exoneração quanto o perdão vão poder ser tanto parciais quanto totais. Eu posso exonerar todo mundo, eu posso exonerar só um. Eu posso perdoar todo mundo, eu posso perdoar só um. E no caso do perdão, ele vai muitas vezes utilizar um outro termo, a remissão. Remissão tem dois S's me lembra Jesus, Jesus me lembra perdão. Então, remissão com dois S's, Jesus, perdão. E eu vou mexer no quantum da dívida. Tudo isso aqui tá aqui nesse quadro para você depois relembrar. Lembre-se que você, advogado, vai ter a obrigação de meio. Você vai ter a obrigação de adotar as medidas, os meios, todos os meios ali cabíveis, possíveis. Mas você não responde pelo resultado. Você não tem obrigação de resultado, de alcançar ali o objetivo almejado. Mas você tem que fazer o seu melhor, vamos dizer assim. Tanto que, por isso, advogado, a gente falou, enlouquece quando perde prazo. Lembre-se da obrigação alternativa, como eu te falei, tá? Essa daqui é um dos tipos obrigacionais que caem bastante. Então, se cair algo sobre obrigações, provavelmente vai aparecer ou algo sobre obrigação solidária, ou talvez algo sobre obrigação alternativa, ou talvez até facultativa.
Sobre obrigação alternativa, tá aqui o quadro resumo para você relembrar. Depois pega em casa e vai dar uma revisada. Mas lembre-se, regra quem é que escolhe? O devedor. Para o credor, tanto faz. Então, se eu não disser nada, a lei me diz, é o devedor que escolhe. E aí, se o devedor escolhe, mesmo que seja com culpa, e ele perdeu só uma, a outra permanece. Ele entrega, aqui ainda permanece. E eu tô doido, devedor, de produzir provas contra mim mesmo? Uma ova. Hashtag toma o que sobrou. Lembre-se do Fusquinha e daquele carro conversível. Lembre-se também que, se eu tiver culpa, na maior parte dos casos, você vai ver aqui, ó, surgindo uma figura perdas e danos. Isso aparece aqui, isso aparece também lá com relação a obrigações de dar coisa certa. Lembre-se, no caso da obrigação de dar coisa incerta, que daqui a pouquinho eu relembro para você, mas na obrigação de dar coisa incerta, lembre-se que você vai ter que verificar se a perda da coisa, se o problema ali aconteceu antes ou depois da escolha, ou também chamada concentração. Além da classificação, né, quanto aqui, ó, a essa questão de se é cumulativa, o i, ou se é alternativa, o ou até mesmo se ela é solidária, tá? Por exemplo, você vai ter também a obrigação quanto à divisibilidade, se o objeto, a coisa. Então, perceba, na obrigação aqui divisível ou indivisível, o que vai me interessar? O objeto. Eu olho para a coisa, para o objeto. Na obrigação solidária, eu estou olhando para o povo, para as pessoas que estão ali envolvidas. Tá percebendo? Então, mesmo que numa obrigação solidária aconteça algo com o objeto, a solidariedade permanece. Se acontecer algo com o objeto, deu PT aqui na indivisibilidade, por exemplo, o objeto é indivisível. Se não tiver mais o objeto, não tem mais o caráter de obrigação indivisível. Diferentemente da obrigação solidária. Por quê? Porque aqui eu estou olhando para o povo, para as pessoas. Aqui eu estou olhando para a coisa. Se atente que eu posso ter um objeto, por exemplo, que seja indivisível em razão da lei, a lei determina que é indivisível, vontade das partes, ou até mesmo pela própria natureza daquele objeto. E pela natureza ali daquele objeto, ele pode ser indivisível. Mas eu posso talvez ter uma obrigação que seja de dinheiro. E dinheiro, a princípio, é divisível. Mas eu posso estabelecer no nosso contrato. Eu posso estabelecer que essa obrigação aqui de dar, por exemplo, 100 mil reais é indivisível. Está aqui para você relembrar quanto à obrigação de solidária. Botei novamente o quadrozinho para você lembrar daquele desenho. Daqui a pouquinho a gente vai de novo fazer isso, porque eu vou resolver questão agora. Só para você relembrar e saber que aqui está no teu material. Coloquei os tipos de obrigação de dar coisa certa, incerta ou restituir. E quem empresta, nem para si presta. Mas, claro, se tiver culpa, cabe perdas e danos, tá? Pelo menos isso, né? Você já fez a besteira de emprestar, mas se duvidar, não era nem para caber aqui perdas e danos. Mas se tiver culpa, cabe aqui perdas e danos. Agora, se ele estiver falando para você de uma obrigação de fazer, de uma obrigação de não fazer, aí aqui, por exemplo, a obrigação de fazer, imagina que eu contratei um pintor para pintar a parede da minha casa. Se esse pintor for descumprir a sua obrigação, eu vou analisar se a obrigação pode ser feita por outra pessoa, logo, se a obrigação é impessoal ou se a obrigação é pessoal. Se a obrigação só puder ser feita por ele, então eu não tenho como mandar terceiro fazer. Se ela for impessoal, eu tenho como mandar terceiro fazer. Imagina aqui na obrigação pessoal, você contratou um pintor, na realidade, para ele fazer uma obra mesmo, talvez um quadro. Gente, quando você voltava lá, nos períodos em que você tinha Michelangelo, Da Vinci, e hoje em dia também tem os pintores renomados, você tinha pessoas que contratavam eles para fazer uma obra. E aí o que, que acontece? É algo que outra pessoa vai poder fazer? Não, só ele.
Então, é pessoal. Se ele não fizer, eu não tenho como mandar terceiro fazer. E no caso de mandar terceiro fazer da obrigação impessoal, se atente se ela for urgente ou não, tá? Porque a depender disso, você vai ter ali a necessidade prévia ou até somente a confirmação posterior mediante decisão judicial. Obrigação de não fazer, você vai verificar se ela é possível de ser desfeita ou se ela não pode ser desfeita. E isso aqui é crucial para definir qual vai ser a consequência. Aí eu coloquei o quadro resumo das consequências se houver o PT ou se houver somente a deterioração. Também se recorde no caso de eu ter aqui um melhoramento, tá? E aí você vai analisar. Tem também com relação à obrigação de restituir, olha aqui, perdas e danos aparecendo, dos males o menor, não é mesmo? Pois é. Agora, Lu, e se por acaso também tiver algum melhoramento da coisa? Também tá aqui. Como é que vai funcionar e o que é que você vai ter que aí passar? Se vai ter que restituir algo, se não vai, se aquela pessoa que estava com aquela coisa emprestada vai ter que ali entregar algo, receber algo que diga ou não vai. E perceba, tá? Isso aqui é uma obrigação de restituir em geral. Geralmente, inclusive, ele não vai estar cobrando sobre ela. Por quê? Porque você tem contratos de empréstimo e ele adora cobrar na sua prova um tipo contratual chamado locação. E aí ele prefere, se for para cobrar sobre locação propriamente, tá certo? E não essa questão geral do direito obrigacional. Ele vai lá para um tipo contratual de empréstimo mesmo, que aí ele cobra sobre ele. Coloquei aqui alguns dispositivos. Esses daqui, vocês estudaram com Dani quando estudaram o direito das coisas. E aí, lá no direito das coisas, você viu que a boa-fé subjetiva me interessa. Aqui, no direito contratual, que a gente vai agora revisar, não me interessa aí se você está de boa fé, de boa intenção aí, sabe? Aquela boa-fé subjetiva, de boas intenções, o inferno está cheio. Eu analiso a sua vontade, eu analiso essa questão da sua intenção, né? Mais especificamente a sua manifestação de vontade, quando eu estou analisando toda aquela parte lá da escada ponteana, dos planos de existência, validade, eficácia, e quando eu estou justamente aqui analisando se está sendo respeitado o princípio da autonomia da vontade. Obrigação de dar coisa incerta, verifique se é antes ou depois da escolha. Porque se for antes da escolha, meu filho, te vira, é o te vira, tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. E escolha, meu filho, mas foi caso fortuito força maior. Te vira, você ia me entregar um celular da marca X. Mas o celular da marca X eu já não tenho mais, eu perdi todos os que eu tinha. Eu te vira, amigo. Tem outros aí, vai comprar em uma loja, vai fazer alguma negociação com a fábrica, arruma, te vira. Se for depois da escolha, aí você vai ter, né, as consequências da mesma forma como ocorre com a obrigação de dar coisa certa. Obrigação de fazer, coloquei aqui os dispositivos de novo para você relembrar e coloquei o quadrozinho, o resumo. E cuidado, tá? Inexecutor e é impessoal. Você também vai analisar, assim como na obrigação de não fazer, se é urgente ou se é não urgente. Se é urgente, credor manda e o devedor ressarce. Qualquer coisa, vai lá brigar na justiça. Se for não urgente, aí eu vou ter que pedir para o juiz. Quando eu vou ter aqui a obrigação de não fazer, você vai analisar, claro, se eu vou ter aqui também essa questão de culpa, não culpa, de se é urgente, não urgente, tá certo? Isso aqui é bem relevante para você aqui, quer dizer, ali é a obrigação de fazer, volta, e aqui é a obrigação de não fazer, você vai ter se é possível ou se é impossível de abster-se. E aí você analisa se pode desfazer de forma, se é urgente, e aí você vai poder desfazer. Se não é urgente, se é urgente, você vai poder ter a questão da decisão judicial ser posterior. Qualquer coisa, imagina, você nem precisa da decisão judicial, você já pode fazer e aí depois você cobra. Se a pessoa não quiser pagar, aí você vai e entra a juíza na demanda. Mas no caso, se for impossível, paciência, só tem o que fazer, perdas e danos. Seção de crédito, lembre-se, eu tenho um crédito aqui e o credor cedente, ele passa para o novo credor cessionário, independentemente do devedor concordar ou não. O que é que eu vou precisar fazer com relação ao devedor? Informar, mandar a cartinha, notificar.
E aí o devedor, tá? Pode opor contra esse terceiro as exceções que ele tinha contra o antigo cedente. Ave Maria. E aí, o que acontece, gente? Quando você está aqui, tá? Com relação a essa questão aqui da cessão de crédito, lembre-se da cessão pro soluto, que é a regra em que eu respondo pela dívida existir enquanto cedente, enquanto primeiro credor, mas eu não respondo pelo cedido, pelo lascado, aquele termo talvez você esteja pensando aí, o cedido pagar. Aí eu não respondo do cedido poder pagar, do cedido não estar liso, tá? Eu não respondo por isso na cessão pro soluto. Mas eu posso estabelecer que a cessão será prossolvendo. Então, meu filho, vai vendo, vou vendo, vou vendo. Eu estou aqui também fiscalizando, eu estou aqui também, estou vendo. Eu tenho que responder pela solvência do cedido, além, claro, da existência da dívida. Você não vai fazer uma cessão se a dívida não existe, né? Pelo amor de Deus, hashtag 171 aí, tá pesado. No caso da assunção de dívida, é o débito, é o devedor que muda. Eu vou ter aqui que um primeiro devedor vai passar para o novo devedor, que vai ser chamado de assuntor. Ele está assumindo aquela dívida. Só que, para não acontecer, né, de ter algum tipo aí de fraude, alguma questão para se livrar de pagar, porque imagina, esse cara aqui é liso. Pô, aí é fogo, né? Então, o que é que eu vou ter? Espera aí. Agora eu preciso de expressa anuência. Cuidado com isso aqui. Com relação a obrigações, revisei isso, vamos fazer questão. Gilvan contrai empréstimo com Haroldo, credor. Então, eu vou ter aqui o credor Haroldo, que vai emprestar a Gilvan. Quanto é que emprestou? 10 mil. Então, Gilvan deve 10 mil para o Haroldo, que é o credor. Para o pagamento, agora vê, para o pagamento com juros do valor do mútuo. Isso aqui é um tipo contratual. Você não precisava saber de regras de qualquer questão relativa ao mútuo para resolver essa questão. Mas fica a dica que o mútuo é um tipo de empréstimo de bens fungíveis. Fungível me lembra fungo. Fungo é substituível. Meu filho, olha, para quem tem alergia vai entender. Eu dou um pelo outro e não quero troco. Troca sexto meia dúzia e tem tudo quanto é canto. Virgem Maria. Quero não, obrigada, mas tem um monte aí. Então, fungível é substituível. Dinheiro é substituível. Se eu pegar emprestado com Diana aqui R$ 5 e eu vou devolver a ela daqui a uma semana, eu não vou devolver a ela exatamente aquela nota de R$ 5. Talvez eu não vá devolver a ela em dinheiro à vista. Talvez eu vá devolver a ela mediante transferência bancária. Olha aí, vai percebendo. Então, eu não vou sair procurando, cadê a nota? Exata nota que Diana me emprestou. Tá doido? Pelo amor de Deus, peraí, né? Não vamos endoidar aqui. Então, perceba, ele é fungível, substituível. Independentemente de ser gratuito ou oneroso, olha, com juros, tem um ônus, é oneroso. Independentemente, vai ser mútuo. Basta que seja empréstimo de coisa fungível. Dito isso, só para título de curiosidade, já vai aqui o restante. Para facilitar a percepção do crédito, a parte do polo ativo obrigacional, olha aqui o credor diz o seguinte, olha, faculta a você, possibilita a você aí que faça o seguinte, tá? Você vai pagar o montante ou você vai entregar o único cavalo da raça manga larga machador da sua fazenda. Aí ele colocou o termo facultou de hashtag sacanagem. Que é para pegar aluno desatento, pessoal que está ali cansado, não se atentou para as coisas. O que é que ele está dizendo aqui? Tanto faz como tanto fez, viu? Ele não está dizendo aqui, ó, facultou que você entregue esse ou, não podendo esse, entregue o outro. Aí ele mudava. Aí eu tinha facultativa. Eu teria uma ordem, uma preferência aqui. Eu quero um, se não um, dois. Aqui na nossa questão, não tem ordem. É tanto faz como tanto fez.
Então, o que acontece? Eu tenho a chamada obrigação alternativa. Agora, qual é a resposta correta? Percebe que a escolha vai ser feita pelo devedor. Se ele não me dissesse nada, já seria isso. Já seria escolha pelo devedor, mas aqui ele já me disse. Resposta? Letra A. Trata-se de obrigação alternativa. Meu Deus do céu, correr para o abraço uma questão dessa. Mas deixa a gente ler agora as outras alternativas, até para você saber, vai que aparece algo relacionado. Cuida-se de obrigação de solidariedade? Vê só, solidariedade não se presume, ou está na lei, ou decorre da vontade. Isso aqui não é hipótese de solidariedade, tá doido? Pelo amor de Deus, tem nada a ver. Ainda por cima só tem um devedor e um credor. Que solidariedade que tu vai falar? Pelo amor de Deus. Caso acaso o animal morra antes da concentração, extingue a obrigação? Não. Não. Ó, é alternativa. Tem uma e tem outra. Não extingue. A obrigação alternativa continua, porque, de qualquer forma, já teria uma, que é a questão do montante. Mas, mesmo assim, repara que a escolha do animal, ela vai ser num dado momento. Até aqui, até esse momento X, o animal específico aqui, cavalo, um cavalo da raça manga larga machador. Pode ser o cavalo garanhão, pode ser o cavalo poderoso, pode ser o cavalo belíssimo. Não sei qual é o cavalo daquela raça, mas é um cavalo da raça manga larga machador. E aí vai ter um momento em que eu vou pegar e vou concentrar. Tá certo? Mas, perceba, aqui ele está dizendo que é a entrega do único cavalo. Então, essa obrigação, essa aqui, prestação, fiz isso para você relembrar agora quanto a essa questão, tá? Aí, ó, entrega do único cavalo da raça manga larga machador da fazenda. O que é que, inclusive, seria outra questão que você poderia trazer? Ora, está falando do único cavalo, ele está falando daquele cavalo específico. Você também poderia trazer esse entendimento, tá? Mas como ele colocou aqui concentração, ele estaria se referindo em sendo, né, uma obrigação de dar coisa incerta, tá? O contrato é eivado de nulidade, eis que a escolha cabe ao credor. Meu Deus do céu. Vocês aí, a pessoa que fez essa questão aí estava perturbada. Viu? Resposta, letra A, e é correr para o abraço. No dia 2 de agosto de 2014, Tereza fez um contrato de compra e venda com Carla. Fez uma compra e venda. Lu, eu preciso saber compra e venda, Lu. Calma, às vezes se resolve só com direito obrigacional. Com quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras? Então, repara, Tereza vai entregar para Carla 50 computadores ou 50 impressoras. Aí ele diz o seguinte: o contrato foi silente sobre quem escolhe. Quem é que escolhe? Se eu não digo nada, devedor. Quem é o devedor da obrigação? Tereza. Quem é que vai entregar aqui a prestação alternativa? Tereza. Então ela é a devedora. Sobre a alternativa, sobre o fato, assinale a correta. Trata-se de obrigação facultativa. Uma vez que Carla tem a faculdade, facultativa tem ordem. Tem um, se não um, o outro. Como se trata de obrigação alternativa, sim, Tereza pode se liberar entregando 50 computadores ou 50 impressoras à sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu escolha ao credor. Perfeito. Se eu botasse no contrato que era o credor, vai ser o credor. Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Tereza, que é o que acontece no caso, ela poderá optar por entregar a Carla 25 computadores e 25 impressoras. Não, 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 não. Como é que é a prestação que ela tem que entregar? É uma ou outra aqui. Eu não tenho como fazer um mix. O que é que eu me obriguei? 50 computadores ou 50 impressoras. O credor não vai ter que receber, não vai ser obrigado a aceitar prestação diversa da pactuada.
Então, assim, eu não posso chegar e querer dividir. Elas, inclusive, são excludentes entre si. Elas se excluem entre si. É uma, 50 computadores, ou outra, 50 impressoras. Se por culpa de Teresa não se puder cumprir nenhuma, vê só, não competindo a Carla, a escolha. Então, a escolha é de quem? É de Teresa. A escolha é do devedor. Ficará aquela, Teresa, obrigada a pagar somente os lucros cessantes. Olha, você podia nem ter a noção com relação a isso aqui, até se esquecer na hora da prova quanto a isso, mas está repreendido, viu? Quanto a quem é que, como é que funciona, né? Se eu tiver aqui a culpa do devedor e a escolha dele. O que é que acontece? Perdas e danos vai envolver lucros cessantes, mas também vai envolver aqueles danos lá, o prejuízo material, tá? Esse prejuízo material aqui, ele vai envolver lucro cessante e vai envolver o dano emergente. O dano mesmo que você teve, tá certo? Então, se liga nisso aqui. Cuidado com isso, não é só lucro cessante, não. É também lucro cessante. Agora, perceba que se quem escolhe é o devedor e deu PT com culpa, não seria justo ela escolher uma das duas, ela mesma escolher qual é a que ela iria pagar, né? O equivalente mais perdas e danos. Não seria justo. O que é que vai acontecer? A última que deu PT. A última que se perdeu. Lembre-se disso. Resposta, letra B. Arlindo, proprietário da vaca malhada, vendeu-a a seu vizinho Lauro. Celebraram em 10 de janeiro de 2018 um contrato de compra e venda. Olha aqui. Arlindo vendeu para Lauro. A vaquinha, quem vai entregar é Arlindo, Lauro paga o dinheiro. Aí repara o seguinte, a vaquinha tá aqui, ó, um contrato de compra e venda no momento da entrega. Só que está agendado um mês após. Então, vê só, eles celebraram dia 10 de 1 de 2018. E eles vão entregar quando? Eles vão ter, né, a entrega da vaca e também o pagamento em dinheiro só um mês depois, dia 10 do 2. Nesse interregno, o que é isso? Nesse meio tempo, aqui, ó, nesse período. Nesse meio tempo aqui. A vaquinha malhada pariu 2 bezerros. Lembre-se, para sua prova da OAB, os animais, aqui na 32, os animais são semoventes, são bens móveis semoventes. Esses bezerrinhos eu considero que são o quê? São frutos. E o Hesperide Domino, lembra? O Hesperide Domino se aplica tanto para o negativo, se deu PT, se deteriorou, quanto pro positivo. E aqui eu estou numa situação em que tem um positivo. Com quem que está o bichinho? Com Arlindo. De quem vão ser os bezerros? De Arlindo, salvo previsão contratual expressa, em sentido diverso. Na questão, no enunciado, não me diz que tem previsão contratual em sentido diverso. Eu aplico, então, a regra bezerros são de Arlindo, porque ele está pedindo a correta. Correr para o abraço. Quando a gente segue agora para a nossa... Ah, essa questão a gente já fez, a de Tereza. Quando a gente segue agora para a nossa próxima questão, Maria celebrou contrato de compra e venda do carro marca X com Pedro, pagando 10 mil. No dia da entrega, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos que furtaram o carro. No dia da entrega, ele tá... Vê só, primeiro ponto. Pedro, que vai entregar o carro para Maria e recebeu já, né, o sinal de 10 mil.
Pedro aqui, eu tenho uma situação em que o carro se perdeu, ainda no prazo de entrega, ainda não tinha mora do devedor, não tem mora de Pedro. Então, Pedro não vai ter aqui questão de responder de perdas e danos ou algo nesse sentido, tá certo? Aí não tem a má-fé dele, vamos chamar assim, não tem culpa dele. Aí ele quer saber a correta. Obrigação aqui de dar coisa certa. Carro da marca X de Pedro. Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor já pago por Maria. Veja, res, perit, domino. O preju é de Pedro. A coisa perece para quem tem o domínio e para quem é o dono. Aqui ainda é Pedro. Então, o preju seria dele. Obrigação de dar coisa certa, sem culpa. Resolve, cada um para o seu lado. Não haverá resolução, pode alegar caso fortuito. Maria poderá exigir a entrega de outro carro? Ninguém é obrigado a entregar coisa diversa da pactuada, a cumprir prestação diversa da pactuada. Pedro poderá entregar outro veículo no lugar do automóvel furtado? Rapaz, ninguém é obrigado a aceitar coisa diversa da pactuada, prestação diversa da pactuada. Lembra aqui? Olha o que é que acontece. Deu PT, eu perdi o carro aqui, não foi? PT. Sem culpa. Resolve. Extingue cada um para o seu lado. Resposta, letra A. Tranquilo aqui? Aqui ele está errado justamente porque ele diz que não haverá. Oxe, vai haver. E ele não vai ter, porém, que pagar nada a título de perdas e danos. Paulo, João e Pedro são mutuários que contraíram empréstimo com Fernando, tornando-se assim devedores solidários. Olha aqui, ele prevê, ele me informa que são devedores solidários. Então eu vou ter aqui Paulo, João e Pedro sendo codevedores solidários do valor de R$ 6.000. Se eu não disser quanto é a cota parte de cada um deve 2. Por quê? Porque eu divido igualmente. Vai percebendo. E eles devem a Fernando. Agora percebe. Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou da solidariedade. Olha o que ele fez aqui com relação a Paulo. Ele chegou e fez o seguinte, ó. Paulo, cara, gosto de ti. Hashtag tô te liberando de responder pelo todo. Tu agora só responde pelos teus 2. Eu não posso chegar a Fernando e cobrar 6.000. Eu só posso cobrar os 2 de você a partir de agora. Tá? Só que João ficou liso. João tá insolvente. É o hashtag lascado. Alguém vai receber dinheiro de João? Vai não, meu filho. Tá liso? Não tem dinheiro para receber de João. No dia do vencimento da dívida, Pedro pagou tudo. Pedro pagou o 6K a Fernando. Pedro teria regresso contra os outros 2, e aí receberia 2.000 de João, 2.000 de Paulo. Só que, quando ele for em busca de João, ele não vai receber. Aí, vê só, o Pedro iria ficar respondendo ao todo por 4.000 e o Paulo iria ficar só pagando 2.000. Não seria justo. Então, o que é que se faz? O Pedro entra no rateio da cota parte do insolvente. Esses 2 aqui eu divido pela quantidade de codevedores que sobrou. Sobrou 2, divido por 2, então vai 1 para cada. Ou seja, Pedro vai pagar os 2 dele, vai ficar, né, no final, com os 2 dele mais o 1 do rateio. O Paulo, mesma coisa. Os 2 dele mais o 1 do rateio. Considerando a hipótese narrada, assinale a correta. Não poderá Pedro contra Paulo. Pedro é quem pagou. Pedro
não poderá exigir, né, regredir, ter ação de regresso contra Paulo para que participe do rateio de João, do quinhão de João? Não, 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 não. Poderá sim. Poderá sim. Mesmo ele tendo sido exonerado de solidariedade, mesmo assim. Senão seria injusto. Apesar da exoneração, Pedro, que é quem pagou, pode cobrar de Paulo o valor de 3.000. Sempre confirma, tá? Pedro é quem pagou. Porque às vezes ele pode trocar quem foi que fez o quê. Correr para abraço. Aí vamos ver o resto. Ao pagar integralmente a dívida, Pedro se subroga nos direitos de Fernando. Tem isso não, viu? Subroga é ficar no lugar. É como se fosse o sexto meia dúvida. Sexto meia dúzia, dúvida foi lindo. Sexto meia dúzia. O que acontece? No momento em que a pessoa vem aqui e ela vai e paga a parte do outro, tá? Se a gente esquecer isso aqui, no momento em que Pedro foi e pagou, Pedro aqui vai poder chegar e cobrar de um os 2.000, do outro os 2.000. Agora, como esse foi insolvente, não vai pagar, então vem o rateio. Mas se não tivesse essa insolvência, eu teria a seguinte situação. Pedro iria vir atrás de 2.000 e atrás de 2.000. Ele não poderia cobrar, por exemplo, 4.000 de Paulo. Ou 4.000, especificamente, de João, já que Paulo tinha sido exonerado da solidariedade. A solidariedade que existia em relação a esses daqui, não vai existir com relação a esses daqui. Tá? Hashtag te liga com isso. Pedro deveria ter pago a Fernando apenas 2.000, pois a exoneração de Paulo importa a exoneração de todos os outros. Uma ova. Uma ova. O credor aqui dessa obrigação, ele é que decide. Se ele quiser, ele faz de 1, faz de 2, faz de 3, faz de nenhum. Entendeu? Mas o de 1 não significa que aproveita para o outro. Resposta, letra B. Botei aqui o quadro, confere só para facilitar a tua vida. Tudo que eu desenhei ali com relação a como é que seria, né, a resolução, tá justamente aqui. Correr pro abraço. Resposta, letra B. A dação em pagamento é modalidade de obrigação facultativa? É modalidade de adimplemento direto? É causa extintiva da obrigação? É modalidade de obrigação alternativa? Meu filho, não, né? A dação em pagamento não é obrigação facultativa, obrigação alternativa. É forma alternativa de adimplir obrigação. Alternativa àquilo, ao pagamento. Lembre-se que a regra do adimplemento se dá com o pagamento. Aí, vê só, modalidade de adimplemento, até aqui sim. Mas quando ele diz que é adimplemento direto, não. Não é adimplemento direto. Por quê? Porque é alternativo. É uma forma alternativa, é uma possibilidade que eu dou, tá? Mas não significa também que a outra parte vai ter que aceitar. Eu posso propor eu posso propor. Se ele aceitar, beleza. Mas como é que eu tenho que pagar? Como é que eu tenho que cumprir? Através do pagamento. Qual é a forma direta? O pagamento. É causa extintiva da obrigação, na qual o credor consente, o credor tem que aceitar, em receber objeto diverso ao da prestação originalmente pactuada. Por que é causa extintiva, Lu? Porque o adimplemento é a forma pela qual eu vou, em regra, extinguir a obrigação. Acabou a obrigação, através, como regra, do adimplemento, que se dá, a princípio, pelo pagamento. Vamos agora dar uma olhada em contratos. Com relação a contratos, é importante você se atentar nesses princípios, e especialmente aqui, ó, pacta sunt servanda, o contrato é lei entre as partes. Inclusive, a revisão contratual é exceção. O contrato ele tem força obrigatória. Eu ter uma revisão contratual é exceção. Artigo 478 e 479, por exemplo, é uma exceção que eu vou ter prevista, que vai poder ter ali a resolução ou até mesmo uma revisão mesmo de cláusulas contratuais em vista de teoria da imprevisão. Um fato superveniente, extraordinário, um fato posterior, superveniente, extraordinário, que gera onerosidade excessiva para uma das partes. E aí eu vou analisar
se eu vou ter a revisão de cláusulas para poder o contrato ser cumprido, né, em vista dessa situação excepcional, ou até mesmo se não tem o que fazer, e aí eu vou ter a extinção, tá certo? Eu vou ter isso aqui também com relação a por que você está dizendo também, Lu, que é obrigatória. Teve uma mudança legislativa em 2019, no artigo 421, tá? Que mexeu na questão aqui, ó, referente à função social do contrato. Antes constava, né, que os contratos iriam ser interpretados, analisados, você ia ter uma questão ali nos limites, mas em função dessa função aqui social do contrato, né? Em vista da função social do contrato, tiraram essa parte, mexeram nisso aí e acrescentaram lá também, trazendo, né, destacando a questão da excepcionalidade. Acaba que, assim, tenho minhas ressalvas quanto a essa mudança legislativa, sim, tenho minhas críticas quanto a ela, sim, mas que é que interessa o que tem na mudança legislativa, tá? Então, vai-se embora na letra da lei, fica de boa, fica tranquilo, não se estressa. Aí o que acontece? Boa-fé objetiva é outro princípio bem importante. Lembre-se que o contrato ele faz lei entre as partes. Lembre-se que o contrato ele vai ter aqui rapidinho. Pronto. Lembre-se aqui com relação a esse princípio da boa-fé objetiva, que não me interessa a sua intenção, me interessa qual é o comportamento esperado. De boas intenções, o inferno está cheio. Por quê? Porque eu já analiso, inclusive, a vontade aqui, ó. Eu já analiso a vontade quando eu estou analisando a escada ponteana, os requisitos de existência, validade e eficácia, tá certo? De um negócio jurídico. Eu já analiso aqui a vontade. Agora, Lu, e a boa-fé objetiva? De boas intenções, o inferno está cheio. É o comportamento esperado. Uma fabricante de extrato durante 10 anos, empregados de uma fabricante de extrato de tomate distribuíam gratuitamente semente entre agricultores de uma região. Cada ano, os empregados da fabricante procuravam os agricultores na época da colheita para adquirir a safra. Vê só o que era que acontecia. A fabricante, através de seus funcionários, entregava o saquinho de semente para o produtor, para o agricultor. O agricultor pegava o saquinho de semente, plantava, colhia e vendia para a fabricante. A fabricante vinha e comprava a colheita. Saquinho de semente, planta, colhe, vende a colheita. Saquinho de semente, recebi, planto, colho, vendo a colheita para o fabricante. Isso foi por anos. Ele disse aqui na questão, foi por 10 anos fazendo isso. Num belo dia, num dado ano, a fabricante olhou assim, deu o saquinho de semente. O que é que o produtor, o que é que o agricultor estava esperando? Ora, vou fechar o contrato de compra e venda, porque eu vou plantar, vou colher, e quando eu colher, ele vai realizar esse contrato comigo. Eu tenho um comportamento esperado. Mas esse comportamento esperado não foi correspondido. A fabricante não comprou a colheita, mesmo tendo tido aquele comportamento de entregar a semente, que gerava essa espera, esse comportamento já esperado, esse padrão aí de conduta já que ele já tinha demonstrado, de fazer o contrato de compra e venda depois. Então, eu tenho uma situação aqui em que eu não tenho um contrato, eu tenho uma situação pré-contratual, a compra e venda. Teve a doação ali, tranquilo? Finalizou? Lindo. Só que plantei, colhi, esperava justamente que ele comprasse. Não realizou o contrato. Uma quebra aqui do chamado princípio da boa-fé objetiva. Quebrou o comportamento esperado. E aí, o que acontece? Ele facilitou, inclusive, tua vida, né? A vida de quem foi fazer a prova. Porque o que ele disse? Distribuiu as sementes, como sempre fazia, mas não retornou para adquirir a safra. Quando procurada, recusou-se a comprar. O tribunal, olha como ele quis facilitar a tua vida, entendeu que havia responsabilidade pré-contratual. Essa responsabilidade pré-contratual é aquela que deriva da violação à boa-fé objetiva na fase das negociações preliminares à formação do contrato. Correr para o abraço. Tranquilo aqui?
Aí o que acontece? Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviço de consultoria no Brasil, a uma empresa pertencente a francês, François, residente em Paris. Paulo, brasileiro, celebra no Brasil para prestar os serviços no Brasil, para realizar investimentos no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Paulo propôs uma ação aqui no Brasil e tem uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, qual é a lei que a Justiça Brasileira vai aplicar, minha gente? Qual será a lei que a Justiça Brasileira irá aplicar? Repara, se você fosse aqui e pensasse, ora, contrato, situações contratuais, o local do proponente, ou então se eu tenho algo previsto no contrato. E tem previsão no contrato, que seria a lei brasileira. Aí teve gente que veio aqui, ó. D, é letra D. Ou então é letra C, onde os serviços vão ser prestados. Trazendo aí, talvez, aí o raciocínio de outra área do direito, não sei. Deixa quieto. Depois você vai lá. Lembre-se, ado a ado, cada um no seu quadrado. Não que isso aqui esteja um quadrado, mas faz conta que é. Aí o que acontece? Quando você está aqui numa situação referente, tá, a essa parte de quem é que vai decidir, isso aqui está na LINDB. Está no artigo 7º. Olha o detalhe. Essa questão está se referindo à capacidade civil de uma das partes. Se eu vou discutir a capacidade, quem é que vai ter competência para dizer se François é capaz ou não? A lei onde mora François. Onde mora o François? Onde é domiciliado o François? Para ter as regras aqui sobre capacidade. Ó, começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direito de família. Artigo 7º da LINDB. Que país é? Ele me disse, ó, residente em Paris. Paris, na França. Aplico a lei francesa. Aí se atenta no seguinte, tá? Se ele por acaso dissesse para você que François é francês, o melhor é que François é francês, mas enfim, né? François é francês, mas mora na Alemanha. Qual é o país competente? Alemanha. Mora na Inglaterra, no UK. E agora, qual é o país competente? UK. Tá? Se liga nisso aqui. Aí, ó, só para você recordar, a estipulação contratual em relação a terceiros. Por quê? Lembre-se, eu vou ter o princípio, né, da relatividade dos efeitos. O que esse princípio vai me trazer? Vai me trazer que o contrato vai produzir efeitos entre as partes. Mas eu posso ter tanto a questão, às vezes, de o contrato excepcionalmente sendo oponível contra terceiros, e aí lembre-se até da situação de obrigações ali daquele contrato. Imagina um contrato ali que estabeleça uma obrigação próprio terreno, e aí você tem ele registrado, tá certo? Aí você vai ter oponibilidade para terceiro, mas regra, não. Agora, Lu, tem situações também em que eu faço o contrato e aí ele pode vir a produzir efeito para um terceiro específico. Exemplo, promessa de fato de terceiro. Eu chego aqui e prometo que Diana vai chegar e vai fazer a pintura da parede de, sei lá, Ieda. Aí o que acontece? Quem foi que disse que vai ser pintada a parede de Ieda? Que Diana vai pintar? Fui eu que disse, rapaz. Fui eu que prometi. Ó, repara. Eu prometi no nome do outro. Vê a bagunça que ia ser se a gente deixasse a promessa no nome da gente ficar livre, leve e solta. Tu tá doido? Não. Olhe, se o terceiro não disser nada, ou se o terceiro negar-se, não vai ter produção de efeito para o terceiro. Quem é que vai responder pela promessa feita? Quem prometeu. Quem prometeu tem que cumprir. Agora, se o terceiro, tá, vou fazer. Diana chegou aqui e disse, eu pinto. Ah, Diana, agora tu se responsabiliza.
se tu não resolver, se tu não pintar, tá certo? Mas aí o que acontece? Tem a situação em que você pode acabar, né, vislumbrando de o terceiro, a princípio, até no silêncio dele, ele não responde, tá certo? Promessa de fase terceiro. Eu tenho ainda a estipulação em favor de terceiro. É eu chegar aqui e colocar um contrato. Faço um contrato com Diana. E aí, nesse contrato, eu estabeleço que é o seguinte, ó, Diana, essa prestação que você vai cumprir é em favor de terceiro. É em favor lá de Carol, tá? Não é para mim, é em favor de outra pessoa. Esse terceiro vai poder chegar e exigir o cumprimento da prestação por Diana. Agora, se talvez eu fizesse algo que é uma compra e venda, e depois da compra e venda eu fizesse uma doação, eu estou fazendo aqui 2 contratos. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Se a compra e venda é entre Diana e eu, e a doação é entre Ieda e eu, ado a ado, cada um no seu quadrado. Ieda não pode chegar aí cobrar de Diana o cumprimento. Tá certo? Se liga nisso aqui. Contrato com pessoa a declarar é eu me reservar aqui ao direito de chegar e declarar que, ó, quem vai adquirir, né, essas obrigações, ou quem vai adquirir esse direito, porque eu posso ter aqui tanto no polo ativo quanto no polo passivo, muitas vezes. Às vezes eu posso ter até contraprestações recíprocas, enfim. E aí eu vou estabelecer aqui, ó, eu vou aqui poder, eu tenho essa faculdade de indicar uma pessoa. Aí eu vou ter que indicar quem é, tá? Indicar. Se eu não indico, ou se eu passo o prazo para indicar, aí, meu filho, quem é que responde? Eu. Quem chegou aqui e fez esse contrato para a pessoa declarar. Mas, e até mesmo, se eu declaro que vai ser fulano, e aí fulano diz assim, vou não. Quem responde? Eu. Agora, eu digo que vai ser fulano, e fulano diz, tudo ok. Retroage. É como se ele tivesse desde o início. Os efeitos retroagem em havendo a aceitação, em havendo o aceite aqui. A gente estudou com relação a contratos. Tem essa questão aqui, ó, da proposta. O que eu quero destacar para vocês é o seguinte, eu botei aqui para vocês verem depois, né? Vocês têm como pegar e dar uma olhada, ver se a proposta é obrigatória, se a proposta não é. Imagina que eu mando para você só, você me pede só um orçamento, você quer ter uma noção de quanto é que é as coisas. Oxe, proposta obrigatória? Não, tá? Só salientar para isso. Mas o que é mais importante mesmo? O que é que ele pode, se cair, vai ser algo que provavelmente envolve isso aqui. Se a proposta é feita entre ausentes ou se a proposta é feita entre presentes. Aí vê só. Diana está aqui comigo no ao vivo. Então, Diana que está aqui comigo no ao vivo, ela pode, percebe? Ela pode me responder de imediato. Se Diana pode me responder de imediato, por essa aqui por essa videochamada que a gente está fazendo, né? Por essa videoaula que a gente está fazendo ao vivo, então Diana está comigo aqui entre presentes. Se eu pegar, porém, Dani e for fazer uma proposta para Dani, Dani não está aqui podendo me responder de imediato. Dani vai assistir talvez a gravação. E aí, Dani não vai me responder de imediato. Ela vai estar aqui entre ausentes. Essa proposta que eu faço e que Dani venha a aceitar, dependendo aí, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Ela vai estar aqui, uma proposta sendo feita entre ausentes. Lu, eu tô numa videochamada no FaceTime, eu tô ao vivo no WhatsApp. Eu estou talvez num daqueles chats, não sei se vocês já viram, uns chats que às vezes tem para você fazer a conciliação lá ao vivo, tem empresas que fazem isso. Talvez já até tive um caso que me aconteceu uma situação dessa, e aí lá ao vivo, falando por escrito mesmo, tudo em texto. Talvez você vá ter, de você estar ao vivo com a pessoa com WhatsApp, e aí a pessoa tem como lhe responder de imediato.
Se a pessoa tem como lhe responder de imediato, estou entre presentes, mesmo que não seja fisicamente, tá? Eu preciso que você se atente a isso. Um outro ponto. Eu disse aqui, Diana, na tua cara, fiz a proposta na tua cara, Diana, eu vou te dar este celular. Fiz a proposta na sua cara, Diana. E aí eu fiz a proposta, e aí eu disse e desdisse. Não, não, peraí, deixa pra lá, Diana, vou dar mais não. Aí, Diana, oi, deu nem para eu responder. Eu não tenho como me retratar numa proposta feita entre presentes. Mas, Diana, e se eu for fazer uma proposta para Dani? Imagina que Dani talvez esteja num local que não é de difícil acesso, que não tem celular, não tem sinal, não tem como falar com ela pela internet, nem nada. E aí, o único jeito de eu falar com ela, talvez até, seja uma cartinha. Vamos lá naquela cena bem mirabolante. Vai, vou mandar uma cartinha. Oh, coisa linda. Aí eu mando a cartinha para ela. Manda a cartinha lá normal. Aí eu me arrependo. Mandei a cartinha já hoje. Me arrependo. Aí agora o que é que eu faço? Eu vou e pago até mais caro. Tem aqueles serviços, às vezes, para você pagar mais caro e chegar mais rápido. Pronto. Aí eu pago e a cartinha chega antes. Ou até mesmo a cartinha chega junto. A retratação chega junto. Isso pode ser e-mail, tá? Isso pode ser várias formas. Então, é só essa questão de estar entre ausentes. Se chega ao mesmo tempo ou chega antes, a retratação tá ok. Consegui me retratar a tempo. Se não, paciência. Aí vem aqui, olha o que eu botei na imagem para facilitar a tua vida. Ausente. Repara. Ausente. Olha para isso. Se eu não estabeleço o prazo, a pessoa está entre ausentes, decorrido o tempo suficiente para chegar. Imagina que eu faço aqui a proposta e aí eu boto aí para o pessoal, disponibilizo para o pessoal a gravação hoje mesmo, né, dia 14, que eu estou gravando essa aula, e aí eu disponibilizo hoje mesmo e passo para a pessoa. E agora, Lu, e agora que você vai ter um tempo suficiente, decorrido esse tempo suficiente, show de bola. Lu, eu estabeleci um prazo. Eita, se eu estabeleci um prazo, aí a coisa já muda de figura, tem que ser dentro do prazo. Se chegar antes ou simultaneamente à retratação, também a proposta deixa de ser obrigatória. Lu, entre presentes, eu deixo de ser obrigada enquanto proponente se sem prazo o aceitante, que poderia me responder de imediato, não aceita de imediato. Ou, com prazo, ele deixa passar o prazo. Lu, e se a aceitação acontecer depois do prazo? Aí eu vou ter na realidade, ó, essa aceitação fora do prazo. O contrato vai poder ser aperfeiçoado, só que, nesse caso, essa aceitação aqui é uma nova proposta. Essa nova proposta aqui, porque ela não está sendo exatamente nos termos que eu estabeleci. Se eu disse que era no prazo X e a pessoa aceitou no X mais um, ela está, na realidade, agora mexendo na proposta. Está fazendo uma contraproposta para mim. Vê se você entende. E aí, repara, nesse caso aqui, eu vou ter que o foro competente vai ser o do novo proponente, porque os papéis vão se inverter. Eu aqui com Diana, eu estava como proponente inicialmente e Diana como aceitante. Mas quando Diana aceita fora do prazo que eu estabeleci, eu inverto os papéis. Ela passa a ser a proponente e eu a aceitante. Então, o foro competente não será o da proposta enviada inicialmente, e sim da outra proposta. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que é expedida a aceitação, independentemente de proponente haver se comprometido a esperar. Não. Se eu me comprometi a esperar a resposta, só se torna perfeito quando chega a resposta. E aí, tá aqui os dispositivos para você. Já falei para você que não cabe retratação entre presentes. Eu não posso chegar a dizer e dizer. Aí vai ter com relação a direito de arrependimento. Aí é interessante você dar uma olhadinha, porque a gente fala da resilição, né? Da questão do arrependimento contratual. É uma das formas de extinção contratual, mediante rescisão em sentido geral. E aí, o que acontece? Quando eu estou aqui falando do proponente, botei só mais esse detalhe para você sobre a morte, e aí depois você dá uma olhadinha.
Mas quando a gente está aqui, ó, é interessante você se atentar no seguinte, tá? Com relação à extinção contratual que a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá certo? Aí percebe, tem algumas classificações contratuais que são relevantes de você ter em mente. Especialmente aqui, ó, quanto ao objeto. Se vai ser um contrato gratuito ou oneroso. Se vai ser um contrato comutativo ou aleatório. Aleatório, ele tem um elemento sorte, um elemento alea. Já tem aqui algo de incerteza. E lembre, tá? Em regra, na sua prova, ele não dificilmente vai cobrar, mas se ele cobrar, siga esse entendimento majoritário. Em regra, eu não aplico a teoria da imprevisão para contratos aleatórios, salvo se esse fato aí superveniente ultrapassa o limite ali daquela sorte que eu tinha prevista, o limite ali daquela alea, daquele contrato aleatório que tinha se previsto, tá certo? Então, assim, quando você compra uma colheita futura, você tem um elemento alea, porque você não sabe exatamente quanto que vai ter mesmo de colheita. Talvez aconteça de uma parte não lograr, enfim. Então, assim, você vai ter esse elemento sorte, muitas vezes, quando você faz esses contratos referentes à safra futura. Principal e acessório. O acessório segue o principal. Lembra disso, é bem interessante. Quanto ao tempo de execução, cuidado com isso aqui. Para um contrato ser classificado como instantâneo, é imprescindível. Ele está me dizendo que precisa que seja executado em um único instante. Não. Para ser um contrato instantâneo, é porque ele pode ser executado em um único instante. Não necessariamente será. Ele pode ser executado em um único instante. E aí ele vai poder ser de execução imediata, ou seja, aí sim executado em um único instante, ou de execução diferida, execução continuada, trato sucessivo, prestação continuada, contrato de duração. Termos que ele vai poder utilizar são sinônimos de execução diferida. Cuidado com isso aqui. Prazo determinado, prazo indeterminado, você estuda bastante lá no direito do trabalho, não é não? Gente, o direito do trabalho é emancipado do direito civil. Isso não desvaloriza, tá? É só porque ele se tornou tão relevante, mas ele vem a partir do direito civil e aí ganha tal importância que acaba precisando, né, se tornar um ramo jurídico próprio. Com regras, inclusive, muitas vezes próprias. O direito do trabalho bebe aqui da disciplina geral do direito civil, mas traz as especificações lá. Quanto à forma, eu tenho que vão poder ser formais ou informais. E isso aqui é bem interessante, porque informais ele vai poder falar também em solene. E cuidado, tá? Porque eu tenho o contrato sem formalidade, mas eu não tenho o contrato sem forma. Lembre-se que forma é um dos quase que não ia. A forma é um dos requisitos de existência. Lembra que o contrato tem que ter sujeito, tem que ter objeto e tem que ter forma. Forma pode ser verbal, pode ser não verbal. Aí eu vou entrar no plano da validade, a forma prevista, prescrita ou não defesa, não proibida pela lei. Contrato sem forma? Não. Existe contrato sem formalidade. Exemplo, doação verbal, que é uma exceção. Perceba o seguinte, tá? Quando você está aqui, ó, nessa parte, né, contratual, quanto à doação verbal, é importante você se atentar. Vai estar aqui no teu material também, mas é importante você se atentar que essa doação verbal, ela é exceção, tá? Ela é exceção. A doação é um contrato solene. A doação é um contrato solene. E a doação é um contrato gratuito. Só que tem doação que não é tão de graça assim. Tem uma doação que é a doação com encargo, doação onerosa, tá? Eu já vi chamarem assim em algumas bancas. Ele tem também a doação modal.
e por aí vai. E essa doação aqui, ó, com encargo, ela não é tão de graça assim. Então, cuidado, é de graça, continua sendo gratuito, mas não é tão de graça assim. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou destacando isso. E no caso, doação verbal, vai ser a situação em que eu tenho bens móveis de pequeno valor que podem ali ter seguido incontinente a tradição, que vai poder ter ali, né, a tradição em seguida, tá certo? É essa a ideia. Aí, repara, quando eu estou aqui nessa parte geral do direito contratual, é importante você entender a diferença entre vício redibitório e evicção. Tem muita gente que acaba trazendo como se confundindo com um com o outro, mas eles não têm nada a ver um com o outro, nada a ver. O vício redibitório, ele está relacionado a um defeito na coisa, no objeto. O objeto tem um problema, tem um vício, tem um defeito. E no direito civil, eu não diferencio vício e defeito. No direito consumidor, dá uma olhada nos artigos 12 e seguintes e 18 e seguintes do CDC. Você vai ter, sim, diferenciação entre vício e defeito. Aqui no direito civil, não faço a diferenciação aqui para esses vícios redibitórios. Aí eu vou ter um problema na coisa. Na evicção, eu vou ter um problema no meu direito de propriedade. Eu acredito que sou dono, mas na realidade não sou, tanto que eu perco judicialmente aquela coisa. Tá percebendo? Pode acabar tendo também essa perda administrativa, mas geralmente ela vai ser judicial mesmo, tá? Então ele vai até falar a perda judicial da coisa, tá? Então não se estressa com isso não. Coloquei aqui, ó, os requisitos, os elementos essenciais para você ter um vício redibitório. Eu tenho que ter um defeito, um vício oculto. Não pode ser algo aparente, tá? Tem que ser oculto. Imagina, você compra um celular e esse celular, ele acaba tendo um problema, mas você só descobre isso depois, quando você começa a usar. E aí, de repente, o celular vai, quando chega em 30%, ele apaga. E aí você tem que carregar ele, esperar ele carregar todinho e depois poder usar. Lu, como assim? Pois é, já vi isso acontecer. E aí o que acontece? Aqui tem um problema, tem um defeito. E é um defeito que eu não tinha como ver, não era aparente. Diferentemente se você comprasse o celular e ele tá com a tela aqui, ó, trincada. Você vê que ele tá com a tela trincada, você não tem o que reclamar. Tá comprando porque quer. Tá pegando, tá aceitando ali, tá fazendo aquele contrato porque quer. Você já sabe que o celular tá daquele jeito. E aí, esse defeito oculto não é também qualquer problema. Tem que ser um problema na coisa que gere sua imprestabilidade, ou seja, a coisa deu PT, ou que gere uma desvalorização, a coisa perde valor. Se valeria 500, ele agora só vale 200, ou vale 300. Ele perde valor por conta desse defeito. E esse defeito tem que já existir quando eu faço o negócio. Como é que vai se dar a aplicação? Vai se dar para contratos comutativos, ou seja, sem ter aquele elemento alea, e contratos que sejam onerosos, compra e venda. A doação, a princípio, não entraria. Mas se eu estiver falando para você daquela doação que não é tão de graça assim, que eu falei o exemplo, aí sim eu vou ter aqui. Aí tem doação com encargo, tem doação remuneratória e por aí vai. Aí vem um detalhe. Os vícios redibitórios. Que o que é que vai acontecer aqui quando eu tenho vício redibitório? Dependendo do caso, eu vou poder rejeitar a coisa, dizer, ó, devolve o meu dinheiro, por exemplo, imagina que foi uma compra e venda. Devolve meu dinheiro e pega aqui que eu não quero isso não. Ou eu vou poder ainda pedir que haja um abatimento do que tem que ser pago, do que foi pago, tá? Porque não foi desvalorizado, e aí eu vou verificar quanto foi que foi valorizado, foi desvalorizado. Aí o que acontece? E essa daí é uma proteção que eu tenho com relação a esses defeitos ocultos, pré-existentes, que geram imprestabilidade ou desvalorização. Só que, em se tratando de asta pública, ele me questiona se eu aplico ou se eu não aplico.
Asta pública, gente, é um leilão. E olha, o risco é teu. Tu vai adquirir em leilão porque quer. Beleza? Você pode até mesmo ir, muitas vezes, ver a coisa antes, tá? Para ter uma noção de como é que ela tá e tudo mais. Mas, assim, sempre vai ter o risco de ter algum defeito, de ter algum problema ali naquela coisa que você está adquirindo no leilão. E muitas vezes você adquire em leilão, em praça, e você acaba adquirindo bem mais em conta do que seria normalmente. Então, ó, não aplica mesmo não, vício redibitório. Eu tenho 2 tipos de ações diante, né, da verificação de um vício redibitório. Eu vou ter ações edilícias. E essas ações edilícias vão ser a ação redibitória, redibitória, rejeita, retorna, bora, devolve, rejeita. Ele pode falar também enjeita a coisa, tá? Se atenta para isso aqui. E aí, ó, o que é que acontece aqui, tá? Eu vou ter, nesse caso, que eu mando de volta. Eu disse, ó, quero não, bora. Se eu paguei algo, eu devolvo meu dinheiro. No caso da ação estimatória, eu vou verificar, né, quanto que vou ter ali em vista de quanto reduziu, quanto minorou. Ação quanti minores. Ação quanti minores. Escreve assim mesmo, com i no finalzinho, tá? Quanti minores. Ação estimatória. Quanto reduziu. Se por acaso você teve a imprestabilidade, você só tem como opção enjeitar. E aí você vai ter aqui, né, a redibitória. Se você tem a questão de que ela desvalorizou, você vai poder ter a redibitória, porque querendo ou não, você vai escolher uma das duas. Você vai poder ter a questão, ó, quero não. Eu não sou obrigado a aceitar coisa diversa da pactuada. Ou então eu vou aqui estimar quanto é que desvalorizou. Aí, repara o seguinte, tá? Se aparecesse para você o seguinte item na sua prova. Lu, aplica os vícios redibitórios independente do alienante. Independente do alienante. Quem me vendeu? Saber ou não da existência do vício oculto. Aplica. Agora, se souber, perdas e danos. Perfeito. Se souber, perdas e danos. Aí, ó, coloquei para facilitar a tua vida como é que vai funcionar. E detalhe, tá? Eu vou ter aqui na ação redibitória a restituição, não apenas do valor que é o da coisa, mas também das despesas que eu tive. Tá certo? Cuidado com isso. Claro, vai ter prazo para você poder, né, ter essa questão de exercer com relação a essas ações. E que prazo é esse? Primeiro de tudo, eu tenho prazo de 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. A contar, regra da tradição, da entrega da coisa. Mas, Lu, se tem cláusula de garantia, a pessoa que me vendeu disse, olha, eu lhe dou uma garantia de 1 mês, de 1 ano, que for a garantia. Essa garantia vai correr e esse prazo legal espera. Tá certo? Isso aqui é uma situação em que não vai contar da tradição. Marlu, e se eu não puder descobrir na hora, eu só puder descobrir com o tempo, com o uso? E agora? Imagina, poderia acontecer uma situação, gente, se a gente não botasse um limite, se a legislação não chegasse e botasse um limite, poderia acontecer uma situação em que você vai ter ali 10 anos depois, talvez, e vem a pessoa para quem eu vendi o carro 10 anos atrás me cobrar com relação àquele carro. Já pensasse. Ia ficar complicado, né? Eu nem lembro mais que vendia aquele carro para aquela pessoa, se duvidar. E aí, o que acontece? Aqui a gente estabelece um limite de tempo para você descobrir. E descobrindo, você notifica. Ó, descobri, viu que aconteceu isso aqui. E aí vai ter essa contagem desse prazo. Que prazo é esse? Também vai variar. Em relação aos bens móveis, esse prazo vai ser de 180 dias. Os imóveis, 1 ano. Tá certo? O máximo, 180 para móveis,
Um ano para imóveis, para eu descobrir, e aí eu notifico, eu informo a pessoa do alienante. Aqui eu vou ter a seguinte situação, ó, conta da tradição, prazo de 30 ou prazo de um ano. E aí ele me traz a exceção. Uma exceção é quando eu só posso descobrir depois. Uma outra exceção é quando eu tenho vigente cláusula de garantia. Repara aqui. Semovente tem norma própria. É só o que você precisa saber para a sua prova da OAB. Vício redibitório, já falei. Evicção vai se aplicar na mesma situação do vício redibitório. Mesma situação. Só que o que é que muda? É outro instituto diverso. É um instituto que vai constituir na perda da coisa judicial para terceiro que possui um direito anterior. Tem um direito preexistente de terceiro. Aí repara o seguinte, imagina essa situação. Asta pública. Você já viu comigo que a asta pública não se aplica para vício redibitório. Certo. Mas a asta pública, vício redibitório não aplica. Mas e evicção? Imagina, eu venho e adquiro lá na praça, lá no leilão, um bem. E aí, depois de eu ter adquirido lá no leilão daquele bem que foi penhorado, né? Você vai ter a penhora, muitas vezes a pessoa, se dormir no ponto, meu filho perdeu, vai para a asta pública. E aí, lá na asta pública, você já sabe, já tem ali, se tem conhecimento, e por aí vai, que aquele bem está em asta pública. E aí, imagina que depois vem uma ação judicial e diz assim: ó, esse bem não era para estar em asta pública, não. Não era para ter sido vendido para você, não. Por quê? Porque esse bem é de fulano. Ah, meu filho, ninguém ia comprar mais em asta pública. Não ia ter mais utilidade, porque eu mesma não ia, não. Pô, nem para ter proteção de eu não perder o bem. Peraí, né? Já basta a questão dos vícios. Então, falso. Para evicção, eu não tenho essa proteção. Tá, Lu, mas aí como é que vai ser então? Imagina, eu perdi a coisa. Então eu vou atrás de quem vendeu para mim, porque ele vai ter que me ressarcir. Porque eu perdi a coisa por direito pré-existente. Então o direito foi antes de eu adquirir. Tá certo? Aí repara, eu vou ter aqui, ó, que é prescindível, talvez, que o evicto não tenha ciência prévia. Quem é o evicto? Eu tenho a figura do evictor e eu tenho a figura do evicto. O evictor perde o R, é quem perde a coisa. O evictor é quem recebe a coisa. Tá percebendo? O evictor é quem recebe a coisa. É o terceiro. O evicto é quem perde o R, é quem perde a coisa. Então, é prescindível, troca, é não necessário, não é preciso, não precisa, tá? Troca. Prescindível, lembra logo a trepeça. Não precisa que o evicto, quem perdeu, não tenha ciência prévia de que a coisa era alheia ou litigiosa para demandar pela evicção. Opa. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Mas vê um outro detalhe. Repara aqui, tá? Vê um outro detalhe. Se ele falar para você, talvez, que a pessoa do evicto, ele não assume esse risco. Posso botar isso? Posso. A evicção, já eu falo mais sobre isso, vou mostrar para você o dispositivo legal. A evicção, ela pode ser parcial, ela pode ser total. Imagina que eu tenho aqui, ó, um terreno. E esse terreno, eu acabo perdendo só esse trechinho. E agora? É parcial. Eu posso acabar tendo aqui o abatimento, ou, se for considerável, eu posso ter aqui a resolução. Imagina que, na realidade, eu perdi isso aqui tudo, minha gente. Senhor do céu. E agora? Me adianta? Não. E agora, se eu perdi uma partezinha que seja, mas essa partezinha atrapalha, né? É considerável para o que eu ia fazer com esse bem. Eita, rapaz, aí entra aqui. Se ela for total, eu perdi tudo.
Aí eu vou ter a resolução e cabe a indenização. Repara, a restituição que eu vou ter aqui na evicção, a restituição que eu vou ter na evicção é do valor integral de mercado. É quanto está custando, tá certo? Se liga, é quanto custa. E aí eu vou ter que receber, eu vou ter direito a fruto, eu vou ter direito a receber pelos prejuízos, eu vou ter direito aqui, ó, a receber as despesas contratuais, os honorários do advogado que eu paguei para buscar ali não ter a perda judicial daquela coisa, as custas que eu tive que arcar e por aí vai. Aí, imagina que aparece para você o seguinte: é nula a cláusula que exclua a evicção, sendo, porém, possível reforçar ou diminuir, respeitando-se o mínimo relativo ao valor pago. Nulo não. Olha o que diz o artigo 448. Vamos lá. Vem aqui comigo para eu compartilhar agora a tela com você. Repara, a evicção vai estar aqui a partir do 447. Seguinte, olha o que é que ele vai me dizer. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Repare o seguinte, tá? Eu posso ter aqui, dizer que ela vai ser maior, que vai ter que ser pago. Eu posso ter a redução. Agora, eu tenho que respeitar o mínimo do valor que foi pago por aquele bem. E eu posso até mesmo excluir essa responsabilidade pela evicção. Agora vê um detalhe, tá? Se eu tiver aqui, ó, 449, não obstante a cláusula que exclui, se a evicção se der, o evicto, quem perdeu, pode receber o preço que pagou, se não soube do risco ou dele informado não assumiu. Eu tenho esse mínimo. Eu posso acabar não tendo a indenização e por aí vai, mas eu vou ter aqui esse mínimo previsto, tá certo? Se atenta para isso aqui. Vamos voltar para a nossa apresentação. E aqui na nossa apresentação, a gente vai ter trazendo quanto a uma modificação legislativa que vai aparecer provavelmente lá no CPC. Olha o que é que diz o CPC na sua prova de processo. Tem a questão da denunciação da lide do alienante imediato. O que é que poderia acontecer antes? Eu podia chegar aqui e teve eu, a Diana, fulano, Pedro e fulano, vamos dizer assim. Fulano passou para Pedro, que passou para Diana, que passou para mim. Eu, no caso da evicção, não vou poder chegar e demandar direto de fulano. Não. Eu tenho que ir atrás de Diana. Aí Diana, depois que se resolva com Pedro, e se for o caso também, Pedro que se resolva com fulano. Vai até chegar no ponto onde surgiu o direito do terceiro. Tá certo? Atenção para isso aqui. Não vai caber essa denunciação per saltum, tá? Ela não vai ser possível. Que antes era. Aí repara, extinção contratual. A extinção contratual, em regra, a regra foi lindo, em regra, vai se dar com o pagamento, e tem as formas, claro, alternativas. Mas existem situações em que vai ser feita a rescisão, em sentido amplo. É um termo, assim, inclusive, utilizado pelo pessoal lá no direito do trabalho. Eles utilizam essa mesma ideia que da gente, eles levam para lá. E aí eu vou ter aqui a resolução, a resilição e a rescisão. A resolução vai consistir na questão referente ao inadimplemento. Inadimpli,
vai caber a resolução. Me arrependi, vai caber resilição. Já no caso de haver lesão de direito, eu aplico a rescisão em sentido estrito. A resilição, ela se subdivide em duas, a denúncia e o distrato. A denúncia vai ser unilateral e o distrato bilateral. As partes ali fazem uma conversa e acordam como é que vai funcionar. Acordam em voltar atrás. As duas se arrependem. Aí eu tenho, ó, escrito aqui para você, denúncia e distrato. Cuidado com uma coisa, a gente vai estudar denúncia quando estiver falando aqui de locação, tá certo? Então, fica atento, porque daqui a pouquinho a gente fala sobre locação, e aí a gente vai tratar sobre denúncia. Que aí vai ter aquela questão da denúncia cheia, denúncia vazia, se precisa, se não precisa ali ter algum tipo de fundamentação. Com relação à cláusula resolutiva, ela vai poder ser expressa ou tácita. Eu vou ter a resolução também em vista da onerosidade excessiva, tá certo? Eu vou ter aqui, ó, poderá pedir a resolução, artigo 478. Dá uma olhada também no 479, que vai trazer aqui a questão de poder ter modificação de condições contratuais, modificar cláusulas, fazer uma revisão contratual propriamente, tá certo? Isso aqui é exceção. Eu vou ter aqui em relação à teoria da imprevisão. Repara que eu tenho exceções lá no direito processual e eu também vou ter exceções aqui previstas no direito material. No direito civil, tem duas exceções aqui no âmbito dos contratos que são interessantes. A exceção do contrato não cumprido. Imagina que você chamou a pessoa, contratou alguém para fazer a pintura, para fazer uma reforma nessa casa. E aí você iria pagar para ela 20 mil, vocês acordaram que iria pagar 10 agora, e 10 depois, no final, quando finalizasse. Ou 5 agora, 15 depois, enfim. E aí vocês definiram que iriam fazer esse contrato, mas o cara não fez nada. Meu filho, não cumpriu. Como é que tu quer cobrar? Exceção do contrato não cumprido. Devo, não nego, pago quando você cumprir. Tá certo? Tenha também a exceção do contrato parcialmente não cumprido. E ó, só um detalhe, tá? Essa compra e venda na planta que eu coloquei aqui para vocês é mais para você visualizar, porque muitas vezes pode acabar aplicando o CDC, tudo depende aí do caso concreto. Você vai ter que analisar a situação narrada para ver. No caso da primeira fase, né, não vai estar ali trazendo na parte de direito civil a questão trazendo o CDC. Mas numa segunda fase, você vai precisar dar uma olhadinha para identificar se a aplicação ali vai ser o CDC ou se vai ser o Código Civil. E é bem tranquilo, minha gente. É maravilhoso. A exceção do contrato parcialmente não cumprido é eu contratei a pessoa pagou parte, ou então a pessoa cumpriu parte e não cumpriu o resto. Então, exceção do contrato parcialmente não cumprido. É um cumprimento ali que ele tem um defeito, que ele é insuficiente. Talvez você teve ali, ó, o cumprimento somente de uma parte, um cumprimento insuficiente. Você vai ter o pagamento da parte do que foi cumprido e vai abater as despesas que você teve. Tá certo? Cuidado com isso aqui. Tem a teoria do inadimplemento antecipado. Qual é a ideia dessa teoria? Pode ser que apareça na sua prova. Eu vou ter aqui um potencial descumprimento. Eu olho e aí a situação narrada, eu descubro algo, verifico algo que vou ter um potencial descumprimento aqui por parte, né, de uma das pessoas que englobam aqui, que vão ter esse cumprimento daquela obrigação específica. E aí eu vou trazer essa teoria do inadimplemento antecipado para eu buscar num contrato de duração ter a resolução, tá certo? E aí os efeitos, quais são a regra? Ex tunc. Mas é regra eu ter inadimplemento antecipado? Não, é exceção. E eu vou aplicar para quê, Lu? Para contratos de duração, para aqueles contratos que se prolongam no tempo, de prestação continuada e por aí vai. A resilição não é essa resilição, não é esse arrependimento, tá? Vamos falar direito, que você teria, por exemplo, de você ter marcado errado na prova. Não é esse arrependimento aqui desse Muppet, para quem conhece. Mas é a resilição no sentido de eu me arrepender daquele contrato. E agora, Lu,
num certo sentido, né, parece um pouquinho de se arrepender do que você fez na sua prova anterior, viu? Na prova da 32, não, a 32 vai dar certo, você vai passar e vai correr para o abraço. Mas percebe que eu vou poder me arrepender, somente eu me arrependendo. E aí eu vou notificar a outra parte. Vai ter situações em que eu vou precisar motivar e ter situações em que eu vou ter uma denúncia nessa resilição unilateral e motivada, que já está suficiente. A gente vai falar da denúncia ceia, denúncia vazia, nos contratos de locação residencial urbana, por exemplo, nos contratos lá que vão estar previstos na Lei 8245 de 91. Eu tenho também a resilição bilateral, que vai se dar através desse distrato das duas partes acordando aí quanto ao arrependimento. Passada essa parte geral, vou aqui iniciar a nossa parte especial e falar dos contratos em espécie. Mas para isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.